parece algo que vai nos angustiar, parece algo que vai nos detonar. Eu quero especificamente esta palavra, que é a chave desse versículo, porque ele está dizendo que nos gloriamos na tribulação. E esta escrita no tempo bíblico, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, usado na agricultura, era de uma madeira pesada, com alguns metais pregados nele, a qual o agricultor, depois que colhia o trigo, ele usava esse instrumento chamado tríbulos. Porém, a força que você aplica hoje para servir ao Evangelho do Senhor Jesus já faz parte do seu exercício de fé e prática na presença de Deus, porque você precisa se esforçar. Por quê? Temos a mania, às vezes, de dizer assim: fulano ou fulana é atribulado ou é atribulada. Ainda que seja, na verdade, ele é ou ela é para te fortalecer. Como assim? Porque para eu vir à presença, o amor de Deus basta. E é o amor de Deus que Jesus derramou em nossos corações através do Espírito Santo. Aleluia. Por isso você vê alguns ficando entristecidos, desanimados, porque vem à igreja esperando que um outro o ame, enquanto Deus já o amou primeiro. Aleluia. Mas nós queremos que alguém nos ame, porque queremos suprir as nossas deficiências emocionais. E isso se dá muito porque Jesus ensinou que é para fechar a porta do quarto e orar ao Pai que está em secreto, só você e Ele. Mas nós preferimos dizer e conversar com alguém que não pode suprir a nossa necessidade espiritual, que vem ao nosso encontro para nos fortalecer, porque estamos segurando o trigo para separar a palha do trigo, separar a palha da semente. Interessante para você é a semente e não a palha. Todas as vezes que nós colocamos e depositamos a esperança em alguém, nós transformamos o trigo que o Senhor nos deu, nós transformamos o trigo em uma ferramenta que é contra nós, enquanto ele tem que ser usado ao nosso favor. Por quê, pastor? Porque você está querendo que alguém faça o que só o Espírito de Deus pode fazer. Aleluia. E a gente Glória. não enxergar o que o Espírito Santo está fazendo, porque a gente está refletindo a ideia e a ação do Espírito Santo na outra pessoa. Isso não pode. Por isso nós nos decepcionamos e nos frustramos com pessoas. E às vezes é de propósito que Deus coloca esse tipo de pessoa, que é para te aperfeiçoar. Pois o texto diz que a tribulação produz perseverança. Mas alguém vai querer dizer: eu não vou mais, porque alguém me importunou, tinha que me ajudar, me apontou, me acusou, me julgou.
responder a qualquer um que nos pergunta qualquer coisa. E nos esquecemos que nem toda pergunta, nem toda discussão merece ser alimentada, porque ela não pode obter a sua resposta. O que a outra parte quer é que você se desequilibre, saia da posição que Deus te colocou, para você cair na mão do inimigo. E é isso que nós fazemos, porque não treinamos a nossa mente. Queremos muitas das vezes que as coisas aconteçam ao pé da letra ao nosso favor, mas se esquecemos que está escrito que a perseverança é a perseverança experiência, e a experiência esperança. Por isso nós temos pessoas que estão há tempos na igreja, mas ainda não têm experiência, porque na primeira dificuldade ele volta para trás. Pessoa que orava de uma maneira e agora não ora mais, lia a Bíblia de uma maneira e agora não lê mais, tinha vontade de ir para a igreja, de estar na presença, trabalhar na obra do Senhor e agora não tem mais. Por quê? Porque não pega a experiência, e a experiência traz esperança. Quando pegamos um texto, temos que dizer: nos gloriamos na tribulação, e exige-se conhecimento. Porque se você ler o texto ao pé da letra e não fizer a busca da palavra no seu sentido histórico, e o sentido histórico da palavra é a etimologia da palavra, você não descobre isso. Por isso que Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Conhecer as Escrituras é mais do que saber ler, porque a Bíblia não se entra, não é somente saber ler, é para se interpretar. Daniel, quando estava no cativeiro de Babilônia, e que a mão misteriosa apareceu, e a escrita na parede, Daniel capítulo 5, no reinado, era o rei Belsazar. Ele era o segundo no reinado, o primeiro no reinado ainda é Nabonido. Nabonido não está na metrópole central de Babilônia, está em Babilônia resolvendo um problema administrativo. Belsazar dá um banquete, pega os utensílios sagrados do Senhor e coloca no meio dos deuses de ouro, de pedra, de pau, de prata, para prestar culto a Deus estranho, e a mão misteriosa apareceu na parede e escreveu em uma linguagem chamada de Farsi, que é hoje o que chamamos de Irã, e no tempo era Pérsia. E ninguém entendeu o que estava escrito, porque não bastava saber ler, tinha que saber decifrar. Bíblia não basta saber ler, você tem que descodificar o que está codificado. Como se faz isso? Com o Espírito Santo. Ele é o melhor, é o maior mestre, é o mestre dos mestres, ele é o dono. A propriedade é dele, é ele que ilumina o caminho, porque está escrito no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Só que muita gente não gosta de estudar a palavra, muita gente não gosta de vir à escola bíblica, muita gente a você e trouxe um esclarecimento. Provérbio 24, verso de número 10 vai dizer que se te mostrar fraco no dia da angústia, então a tua força será pequena. A Bíblia ela traz muitas palavras de edificação e consolação, e o problema é que a gente se esquece que a mesma palavra que traz edificação, traz consolação, mas ela também traz advertência. E a advertência
158 milhões de neurônios. Um neurônio só guarda um livro inteiro. De novo, 158 milhões. Um só guarda 450 livros. Mas nós guardamos aquilo que não nos edifica. Nós guardamos lembranças de pessoas que nos magoou. Nós guardamos aquilo que nos disseram, que nos falaram, e a gente não gostou, porque tem muito crente que é mimado. E crente que é mimado só é acostumado a experimentar comida sólida. E é crente mimado quando escuta uma palavra de mais peso, fica chateado, vai reclamar com um, reclama com o outro, que é pior. Coloca lá o desabafo no Facebook, manda indireta. Crente que anda por fé, não anda por vista. Rede social é para vista, vida espiritual é por fé, crente. Nos gloriamos na tribulação, que é perturbar, perturba. Porque está me treinando. Mas eu não tenho paciência, mas eu tenho que ter. Se continuar, vou rodar minha baiana. Está no lugar errado, no lugar de rodar a baiana no terreiro. Se continuar, eu vou sair da graça. Tu não sai da graça, porque aquele que te encheu da graça é para você aturar aquele que é atribulado e vem te atribular. Isso é para te fortalecer. Aleluia. Não, mas tem gente que cai, já queria cair, só precisava de uma desculpa. Jesus, ele é o único, e ele nos ensina, e ele não nos ensina dando aquela coisa assim fácil. Ele nos enche da graça dele, porque somos salvos pela graça, não vem de nós, é dom de Deus, para que o homem não se glorie. No reino de Deus, você trabalha, porque você foi salvo para fazer a obra. Você não vai ser salvo pela obra. E Jesus, quando ele nos enche da sua graça, é para que nós possamos fazer igual ele fez. Quando tinha leproso, ele dava banho sem água, porque estava cheio da graça e a lepra saía. Aleluia. E o problema quando o leproso vem atribular, porque está leproso, nós queremos manter ele distante. Ao invés de derramar sobre ele a palavra poderosa que é o bálsamo curador. Mas pastor, não tem ninguém com lepra aqui pelo matando, não. Estou falando de lepra espiritual. Por isso tem muitas pessoas que são leprosos espiritualmente. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Miriam, irmã de Moisés, irmã de Arão, ela falou da esposa de Moisés. Ela disse que a esposa de Moisés era uma mulher cuxita, da terra de Cuxi. Ele está querendo dizer que é daquela região africana, com a pele bem mais escura. Miriam não falou nada de errado, ela falou certo. Por que ela ficou leprosa? Porque a finalidade era tirar a moral do ministério do irmão. Só que Moisés, sabendo do que foi feito e que só Deus podia tirar a lepra, ele falou assim: ó, a tenda da congregação só levanta e segue em marcha depois que ela ficar curada. Mas a gente quer manter a distância. Mas Jesus, quando curou 10 leprosos, aleluia, só um voltou para agradecer. Esse que voltou para agradecer, Jesus disse para ele:
Porque eu não posso chegar diante da divindade, que é o Senhor dos Exércitos, Elohim, que é Deus dos deuses, Deus de todos os espíritos, Senhor de todos os senhores, Rei dos reis. Eu não posso chegar diante dele como ele me chamar, porque ele vai chamar. E o bom de quando Jesus chama é que você está deixando esse corpo mortal. Isso quer dizer que você está morrendo. E o bom de morrer é que quando você morre, você não está lá, só escolhe de morrer, porque vai pro juízo final. E aí ele vai perguntar para você: por que é que você fez a obra dele da maneira que você fez e não da maneira que ele mandou fazer, com a graça que ele te agraciou, com o poder que ele deixou, que é o nome sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus, com a unção, que é a unção espiritual, a mais poderosa de todas. Ele vai perguntar a você por que você fez da maneira que você fez e não fez como é que você tinha que fazer. Ele vai perguntar por que você fez e o que é que você fez. Existe a diferença entre todos, e a diferença entre todos é uma: aquele que soube viver é o que trabalhou na obra do Senhor e sabe que quando for vai poder apresentar, porque vai ter o que apresentar. E tem aquele que sabe que vai morrer e começa a se lamentar: eu poderia ter amado mais, eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter ajudado mais a obra, eu poderia ter feito mais para Jesus, porque Ele fez tudo por mim. Eu poderia ter me apegado mais, eu poderia ter feito melhor, eu poderia não perseguir as pessoas, eu poderia não falar da mulher de Moisés, eu poderia não perseguir Davi, eu poderia não tacar pedra no irmão e tacar pedra no gigante que é o inimigo, mas eu taquei pedra no irmão. Existe a diferença entre o que morre sabendo que fez o bem e aquele que está morrendo sabendo que não fez o bem. As únicas três religiões, monoteísta é o cristianismo, é o islamismo e é o judeu messiânico, aonde você vai estar com a divindade e com ele não vai adiantar eu colocar desculpa, com ele não vai adiantar eu fazer de conta. Você pode fazer de conta, disfarçar para os pastores, disfarçar para as pastoras, para os missionários, para os obreiros, para os presbíteros. Você pode fazer de conta. Você pode desmoralizar o obreiro da igreja, pode. Você pode disfarçar que está em comunhão, não estando bem na própria casa, pode. Você pode viver uma vida aqui na igreja de uma maneira, viver em casa de outra e no trabalho de outra, pode. Mas quando você encontrar-se com o excelentíssimo mestre dos mestres, ele vai te perguntar por que você fez assim, dessa maneira. Quando ele falou para Jairo, Jesus se encontrando com Jairo, Jairo se encontrando com Jesus: meu filho está adoentado, eu vou na sua casa, Jairo, eu não sou digno que o mestre pise na minha casa. Jairo era principal da sinagoga, ele é o líder, mas quando ele encontrou o mestre, ele reconheceu: eu não sou digno que pise na minha casa, eu também tenho autoridade. Digo a este: vem, ele vem. Digo àquele: vai, ele vai. Basta somente uma palavra e o servo ficará curado. O problema é que a gente quer que os sinais de Deus sejam nítidos o tempo todo para a gente ver, enquanto Ele está querendo nos mudar por dentro e nós recuamos daquela feitoria que Deus está fazendo com nossa vida. Aí fica difícil, porque o que vem para tentar te ferir
guarda. Porque na verdade o espiritual está te forjando com uma forte couraça para você suportar tudo o que Deus vai nos proporcionar nessa terra. E não é só experimentar o bom e do melhor, também tem as horas difíceis. Mas todas as vezes, nas horas difíceis, quem está conosco é o Todo-Poderoso. Aleluia. Quando a gente faz a prova viva, quando a gente experimenta, quando a gente passa a experiência, você está evoluindo, você está desenvolvendo. Não deixe dentro da sua mente essa guerra travada, que são muitas guerras dentro da mente, diminua você. Para de ser validado somente quando você disser o que você é e o que você faz para os outros te validar, porque para nós que fomos chamados e escolhidos e estamos na presença de Deus, só estar na presença dele e a palavra dele para nós basta. Isso já validou. Aleluia. O problema é que nós queremos ter o selo daquilo que as pessoas vão dizer sobre nós. E aí você está caindo, porque você nunca vai ser o que disseram de você. Você sempre vai ser aquilo que o Senhor disse que você é. E Ele te chama de herdeiro de Deus. Ele te chama de herdeiro, co-herdeiro de Cristo. Ele te chama de filhinho. Ele te chama de lírio. Ele te chama de fruto bom. Ele te chama de vinha do Senhor. Ele te chama de trabalhador, de servo. Ele pode te chamar de noiva do Cordeiro. Ele pode te chamar a esposa do Poderoso. Mas isso é para Israel, pastor, eu sei. Mas nem todos que estão em Israel são israelitas. Já disse o profeta Oséias: chamarei de amada quem não era amada. O Senhor te achou. Ele te chama de igreja amada. Deus não habita em templo feito por mão de homem. O Espírito Santo dele está dentro de você. Jesus faz a obra aqui na terra, do lado de fora do homem. Ele diz: eu vou para o Pai preparar lugar. Ele fala: na casa do meu Pai é muita morada. Se não fosse assim eu não teria dito. Eu vou para o Pai. Se eu não for, o Consolador não virá. Quando ele vai, ele envia o Consolador. Deus é o juiz. Jesus intercede a destra de Deus. E o Espírito Santo intercede dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Você é filho, você não é bastardo. Isso é exercício de fé. Porque o pai corrige ao filho que ama. E quando acontece alguma coisa, nós perdemos o fio da meada, da indicação do Evangelho. Queremos responder com as nossas palavras. Queremos responder pelo que vem pela venta. E se esquecemos que aquele que nos chamou é que coloca as palavras adequadas em nossa boca. Está escrito que não há que não tropece uma palavra. Todos tropeçam. Só que nós estamos sendo pegos na seguinte emboscada. Pessoas falam coisas e a gente potencializa aquilo como se fosse verdade. Mas é porque falou e realmente eu falei assim. Você falhou, não é porque você está condenado, mas você está aprendendo. Para de dizer na sua própria mente que você só faz errado, que você não sabe. Diga: eu estou aprendendo. A sua mente, a sua atividade cerebral, ela vai processar isso, mas vai requerer a tua ação. Porque na presença de Deus, irmãos, não é só palavra, é palavra, fé e prática. Mas não é fácil, mas ninguém disse que é fácil, porque se fosse fácil, estava todo mundo aqui.
valor, mas tu foi comprado por bom preço, ao preço de sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para de potencializar as acusações malignas da seta que voa de dia. Não deixe a seta penetrar na tua cabeça, ou se ela penetrar, não deixe o veneno fazer efeito. O passarinho pode pousar na tua cabeça, você não pode deixar ele fazer ninho na sua cabeça. Não nos gloriamos só nisso, mas também nos gloriamos na tribulação. Outro dia, uma tribulação sobreveio contra a minha vida. Alguém que ainda não conhece Jesus pegou uma foto minha com a minha esposa no meu Facebook. É importante, porque para ser importante é na presença. Tem traficante que é famoso, mas para mim e para você não é importante. Tem influencer que é famoso, mas para mim e para você não é importante. A enfermeira, o enfermeiro não é famoso, mas eles são importantes. Quase ninguém fala dos bombeiros, só lembra dele na hora de salvar alguém ou apagar incêndio, mas eles são importantes. Você passa a ser importante quando você entende que você foi chamado para desfrutar do reino de Deus, estando na presença de Deus. Isso só pode ser verídico e fatídico na sua vida por fé e não por vista, não é de aparência. Quando a gente aprende isso, a gente aprende a lidar melhor com as guerras espirituais que nos sobrevêm. Nós aprendemos a lidar melhor com as guerras que nós mesmos travamos em nossa mente para de formar roteiro de filme de terror na sua mente. Claro que você também não vai formar roteiro do filme do mundo mágico de hoje, até por causa de ter, se você encontrar o homem de lá, tu corre. Tem que ser dentro da nossa realidade. Dentro da minha realidade tem coisa que eu quero, mas eu ainda não posso ter, porque eu estou adquirindo, ainda não adquiri. E se Jesus voltar e você não adquiriu, se ele voltar e ele vai voltar e eu não tiver adquirido, eu sei de uma coisa: cheguei nesse mundo sem roupa, não tomei o primeiro banho, o último banho também não vou tomar, e nem serei eu que vou me vestir. Então, com o que eu tenho hoje, o problema é que a gente está se contentando não com o que a gente tem, mas a gente diz que vai se contentar com o que o outro tem, e o que o outro tem pode fazer mal para você e às vezes nem faz bem para ele. Mas eu queria ter, se glorie na tribulação que tu não tem. E isso é fácil. Porque não temos? Porque não temos tudo que queremos? Porque não temos tudo que amamos? O Senhor prometeu que temos direito ao melhor dessa terra? Sim. Só que a cada um Ele chamou para uma obra específica. Existem dons e vocações espirituais que são semelhantes, mas cada impressão digital é uma. Cada globo ocular é um, não se repete, é um diferente do outro. Então para de olhar para a irmãzinha, para de olhar para o irmãozinho, porque o seu nome é chamado para você, por você, pertence a você, e quem te fez, te formou, te conhece, te ama pelo que você é, não pelo que você pode oferecer. Por isso nos gloriamos na tribulação, porque traz experiência,
vai se perder, não. Você vai melhorar. Você não sabe o que aquilo pode fazer com a sua mente. Que você trava a guerra. Que você custa a responder as respostas que você mesmo faz dentro da sua mente. E o Senhor, ele sonda a mente e o coração. Eu poderia pregar sobre quando o Filho do Homem vier, vai ter fé na terra, mas só que Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, da junta e medula, e ainda é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Por isso você está ouvindo hoje que você tem que ser vitorioso na guerra que você mesmo trama dentro da sua mente. Às vezes o inimigo nem precisa trabalhar, você se lança no lodo sozinho e ninguém fica em pé no lodo porque ele é escorregadinho. E para parar de escorregar, às vezes nós temos que demitir certas amizades, mas só se demite pessoa que é empregada de empresa e a sua mente é uma empresa. Porque você acha que não custa salário, você acha que não custa caro você ter certas pessoas perto de você e que às vezes é mais tóxica do que o próprio tóxico. Às vezes é mais ácida do que o próprio ácido. Por isso você às vezes tem que demitir amizades, porque a amizade só de falar na íntegra não é. Mas como é que faz essa valentia toda? Você não precisa ser um leão morto, basta você ser um cão vivo. Mas o que quer dizer isso? Porque se o leão invadir para certos tipos de víbora e ele for picado, ele vai morrer. Já o cachorro, o cão, ele vai perceber e vai o quê? Recuar. Mas que metáfora é essa? Porque não existe ninguém mais leal, mais fiel do que um cão. Basta tu ser fiel, porque o próprio leão da tribo de Judá, que não morre, vai se encarregar de demitir certas amizades da tua vida. Quando nós aprendemos que o trigo nos vai separar a palha da semente, e a palha só serve para queimar, você passa a extrair da pessoa só o que presta. O que não presta, tu queima. Mas para você queimar, para você queimar,